Você chegou! Ih! Você chegou no único canal que coloca o treco na cara da nossa cara. Pronto, acabou. Você chegou no Monza Experience, exato. Se você não viu ainda os demais episódios, são mais de 200, Basicamente o nosso canal serve para mostrar a experiência nos anos atuais de dirigir veículos velhos, super velhos do século passado, chamados Chevrolet Monza. Exatamente, veículos fabricados de 82 a 96, é isso aí. Solta a primeira propaganda dele aí. O estilo do Monza, classe com esportividade. Assim é o futuro. Você tem que ficar frente a frente com ele. No espaço do Monza, a sua família sente o que a tecnologia é capaz de fazer. Você tem que ficar frente a frente com ele. Vá conhecê-lo no seu concessionário Chevrolet. Viu aí? Pois é, o cara tava engravatado com uma gravata meio suspeita, mas enfim, era a propaganda. O Monza lançou o modelo hatch, projeto alemão da Opel, exatamente, lançamento mundial da Chevrolet no mundo, na verdade da General Motors no mundo, no Brasil com a marca Chevrolet e lá na Alemanha com a marca Opel. Ascona, tá duvidando? Solta a propaganda agora da Ascona, tá vendo? Eine ganz neue Ascona-Erfahrung. 1,8 Liter Einspritzer, 115 PS, Schubabschaltung, elektronischer Bordcomputer, elektrische Außenspiegel und Fensterheber, wirtschaftliche Fünfgangdynamik, Servolenkung, serienmäßige Leistung und Eleganz. Der neue Opel Ascona CD. Opel, zuverlässig in die Zukunft. Viu agora? Muito bem. A propaganda da Ascona, se você percebeu, o carro é o mesmo, mas a parte traseira, o Monza brasileiro, o hatch, eu até achei que essa pequena mudança do projeto ficou mais bonita do que aquela coisa esquisita da Opel do outro lado lá. Agora, no modelo sedã, que chegou logo depois, um ano ou pouco depois no Brasil, porque o hatch não foi tão bem vendido quanto se imaginava, aí o que acabou acontecendo? Simples, aí foi um lançamento mundial mesmo, então praticamente as mesmas coisas estavam prontinhas. Então é isso, no Brasil a adaptação do hatch foi até melhor. O hatch, na verdade, aqui começou a fazer um pouco mais de sucesso com as versões esportivas do SR, né? Na verdade, o que conquistou a classe média brasileira, com quase 1 milhão de unidades vendidas, foi realmente o sedã. Esse aqui que nós estamos é um modelo 8788 SLE, automático, era um opcional da época também, e é isso. E aí o que nós estamos fazendo? Inclusive já vou dar um recado, se você curte YouTube, já vou dizer, aqui é um canal que você não pode ficar dando like. Pode perceber nos outros vídeos que eu não fico pedindo like, se inscreve no canal, assina o sininho para ter notificaçãozinha. Aqui não tem nada desse mimimi youtubístico, tá? A gente aqui não está fazendo isso por dinheiro, portanto, pouco importa a visualização. Basicamente o que a gente faz aqui nós estamos contra a ditadura do YouTube. Como assim? O YouTube fica lá, todo mundo faz a mesma coisa. Aperta o sininho, não sei o que, não, aqui não. Aqui a gente não quer saber de nada disso. Esquece, assiste o vídeo do começo ao fim e é isso que a gente quer. Não fica dando joia, porque se você fica dando joinha, o algoritmo do YouTube começa a passar esse vídeo na frente de outros para exibir para pessoas que não conhecem o canal. E isso é um perigo. É um perigo por quê? Porque esse aqui é um canal pra gente exclusiva. O cara que gosta mesmo do Monza e que ele garimpou no YouTube. Ele foi lá e procurou o Monza, entendeu? Se você tá caindo de paraquedas, não é o público. Então, se fica dando joinha, vai atrair gente que não tem nada a ver com esse canal aqui. Então, o meu pedido esquece esse negócio de like. Segue a vida, só assiste o vídeo e depois gostou, não gostou, se achou que de repente eu falei alguma coisa que não deveria, do tipo, a informação não é aquela, não tem problema, escreve no comentário. É assim que funciona. Outro dia mesmo, eu sempre abria os vídeos dizendo 83 a 96, o ano de produção do Monza. Sei lá por que eu dizia isso. Eu achei que tinha lido no livro dos Monzas e também em vários sites que eu pesquisei, depois que já era dono de carro de Monza há mais de 20 anos, eu achei que estava certo. Mas aí um cara falou, não é 83, Sérgio, é 82. Eu falei, esse cara tá maluco. Esse cara
tá usando droga, não é possível. Fui lá pesquisar e o cara tava certo. É 82 mesmo, essa propaganda que eu soltei do Monza hatch é 82. É isso. Então, não tem problema você colocar isso. Outras vezes eu falo de mecânica, embora não seja mecânico. Então, eu vou falar alguma coisa que eu fiz no carro, que eu acho, e aí resultado, pessoal, não, mas ó, veja bem, isso aí que você está falando em parte sim, mas em parte não tem nenhum problema isso. Não tem nenhum problema isso. A gente aqui aprende também. A única coisa que colocou no comentário, tá banido do canal forever, para sempre, comentário político. Ah, porque eu acho que a ditadura era coisa boa no Brasil. Deletado, acabou, fim. Não tem nem argumento, fim de assunto. Eu acho que a Terra é plana, deletado, acabou. Não tem desculpa, não tem. Porque assim, tem certas coisas que não dá. Então aí, tchau. Aí entre perder o tempo discutindo ou argumentando, eu tenho mais o que fazer da vida. Então nessa hora, banido, acabou. Vai procurar o cara que você gosta. Garanto, e isso é uma democracia, inclusive, no YouTube mesmo, você vai achar canais que fazem parte do que a gente chama de bolha. É aquilo que você acredita, daquilo que você gosta, do teu time. Então eu vou fazer um Turbo Premium, já dei a apresentada no canal, já recuperei exatamente o que o conselho youtubístico que a gente tem, do não clique, né? E é isso. E aí, próximas imagens, vão fazer um ato contínuo, vão fazer o que a gente chama aqui de Turbo Premium. É o quê? É um botão que vem no painel somente de alguns Monzas. Não é qualquer Monza, não tá ligado a modelo. Ah, eu tenho um Classic ou Classic, não tem nada a ver com isso. Não, o meu é SR, não tem nada a ver com isso. O meu é um High-Tech, não tem a ver com isso. 500EF, qualquer modelo que tenha surgido. Não é Copa, como é que é o nome? Copa? Não era Gol, era Copa. Qual que era o nome do... Barcelona, da Olimpíadas e não sei o que. Não tem nada com isso. A Tecla veio para alguns poucos iluminados que compraram zero lá na época. E os meus acabaram vindo com esse opcional dos primeiros donos. Eu não sou o primeiro dono de nenhum deles. Então, o Turbo Premium é uma tecla escondida aqui no painel, dentro do acendedor de cigarro. Você não vê isso, que ao apertar, ele multiplica por 10 a potência, a velocidade, a amperagem, todos os indicadores do motor. E inclusive, se aquela estrada está limitada a 100 por hora, no momento que você aperta, ela se transforma no universo tempo de Einstein em 1000 por hora. E isso chama-se Turbo Premium. Premium porque vinha somente com esses Monzas exclusivos, de forma altamente secreta. Nem a diretoria da GM tinha acesso aos proprietários iniciais que ganharam essas poucas unidades. De qualquer forma, a gente aqui aperta esse botão, ele ainda funciona, ele dilata e modifica o espaço-tempo de forma que a gente acelere isso em 10 vezes. Vou mostrar para vocês agora, mas novamente, não clique em like, nada disso, porque senão você vai acabar divulgando e acaba sendo um Monza muito cobiçado, o que pode ser extremamente perigoso. Então é isso, galera. Vou terminando aqui, vou pôr o Turbo Premium para degustação e vocês vão perceber. E aí, como está sendo filmado, não tem dúvida sobre veracidade da tecla. É aquilo mesmo. Então não tem porquê. Se está filmado, a gente sabe, está escrito, né? Vamos lá.
nós estamos andando com o nosso querido Monza CCV. Monza CCV é um Monza 1985, modelo 86, já com a querida plaquinha preta, mas uma plaquinha preta legítima aqui, porque ele mereceu essa placa. Não fui eu que coloquei, foi o antigo proprietário dele, de quem eu comprei há uns 2 anos atrás. Mas a história desse carro aqui, ele foi tirado da concessionária lá na região de Curitiba em dezembro de 85. O primeiro dono ainda vive, né? Ficou alguns anos com esse carro, passou para o segundo dono, que era um conhecido dele, e esse carro acabou rodando basicamente em Curitiba, nas regiões de bairro. Bom, passados aí 10 anos, sei lá o que, esse carro acabou ficando em garagem. E, obviamente, não tão cuidado assim. Então ele acabou sofrendo o quê? Um pouco de chuva, alguma coisa em algum local da garagem, que deu uma danificada, especialmente na tampa do porta-mala traseiro, aqui na coluna B do carro, em cima aqui do lado do motorista. Então não chegou a corroer a chapa, mas ele desgastou a pintura. Inteiro mesmo de chapa, esse carro não tem sinal de corrosão, até nas áreas que o Monza tem o costume de enferrujar. Exemplo, caixa de a parte traseira ali atrás da roda traseira, que é aquela parte interna onde a gente geralmente coloca frasco de alguma coisa do porta-malas, tanto de um lado como de outro. É uma área crítica para Monza. Se o dono não cuidou, lubrificando e tudo, tem uma boa chance de você encontrar Monza com corrosão naquele pedaço. Então foi isso que ele acabou fazendo. Nesse carro não tinha nada, nunca viu funilaria. Mais do que isso, as peças desse carro, de suspensão, coxins de motor, freios, nunca tinham saído do carro. Até de forma errada, né? Amortecedores eram de 1985. Então não tinha nada estourado, era um carro que rodou supostamente pouco, por volta de 100 mil quilômetros a vida inteira, até a compra em 2021, para vocês terem uma ideia. E é um sobrevivente. Então é um carro que no momento em que ele recebeu, deixa o cara passar aqui, no momento que ele recebeu a famosa placa preta, é um carro que mereceu essa placa, porque realmente ele está original, praticamente em tudo, porque esse carro não tem ar-condicionado e nem direção hidráulica de fábrica. Ele tem o trio elétrico, tem os apetrechos de luxo, essas luzes de leitura, o banco de veludo e tudo, que já é o modelo 86, né? O famoso fase 2 85, quando a GM fez essa alteração, saindo dos bancos 85 do Curvin para esses de veludo. Então gastou-se um dinheiro nesses opcionais do carro, e foi assim que ele nos passou esse carro. Então quando eu comprei esse carro, porque eu estava procurando realmente um carrinho antigo e tal, esse carro fazia todo sentido em ser comprado. Então valeu a pena na questão custo, e não tinha pouca coisa para fazer. Ainda assim, o que a gente fez? Ele já me entregou um carro revisado, a prova de estrada. A prova disso é que eu fui para Curitiba pegar o carro, voltei para São Paulo rodando. A única coisa que eu fiz, já por uma questão aí de preciosismo, troquei os 4 pneus por pneus novos. Aqueles já estavam em bom estado, mas já tinham uma certa idade. Que mais? Troquei bateria. A bateria estava inteira, guardei a bateria inclusive inteira como reserva em casa, coloquei uma moura, refiz novamente a ignição, velas, cabos de velas, rotor, todo aquele negócio. Correia dentada não precisei mexer, porque ele já tinha acabado de trocar. Logo a gente vai fazer essa manutenção, né? Ele já vai para os seus quase 30 mil quilômetros depois que eu comprei. Obviamente só troquei óleo e tudo mais. E todo o sistema de freio eu quis revisar. Falei, então, troca tudo, as panelas traseiras, os burrinhos. Só não precisou o hidrovácuo, o burrinho mestre, isso não precisou. Mas drenagem, troca de líquido, as pinças foram as mesmas, mas discos de freio e tudo. E os discos de freio, inclusive, no momento que eu troquei, na primeira revisão, para poder pegar a estrada com esse carro, eram originais, por incrível que pareça. Eram discos de freio já meio desgastados, mas de 1985. Aí aquela escolha, né? Eu não comprei esse carro para colocar num cavalete e deixar como relíquia. Eu comprei esse carro para rodar com o carro. E o primeiro desafio dele foi a viagem logo depois da compra de Curitiba para São Paulo. O segundo desafio dele, no mês seguinte, foi trocar pneus, freios e tudo mais. E a gente fez um outro desafio que saiu de São Paulo e foi em direção a Brasília, né? E depois em direção a Ouro Preto, e depois voltamos para São Paulo. Então ele rodou bastante. Não aconteceu nada com esse carro, não troquei nada. Basicamente regulagem de carburador, de marcha lenta, desentupi giclê de lenta, tinha uma chave 8mm e um assoprão,
regulagem do parafuso da marcha lenta e filtro de ar. Só isso. Só isso. O resto até agora não foi mexido, né? Então isso tem sido satisfatório. Esse carro já foi para Brasília de novo. Enfim, ao longo desses 2 anos são 30 mil quilômetros de vida comigo e que basicamente nós não fizemos nada. Fizemos algumas coisas corretivas. Uma delas foi a troca da tranca ou da fechadura do lado do passageiro, né? Precisou trocar, o mecanismo desgaste mesmo, de tanto abrir e fechar, nós colocamos uma nova. Então essa é a história desse carro, né? Quando a gente fez recentemente uma outra manutenção, eu levei o carro e falei, cara, no meu mecânico, dê uma avaliada, coxins de motor, eu tô achando que ele trepida um pouco além do que deveria. E realmente, os coxins eram 1985 e são 3 coxins, ou 4 coxins que ele usa, 3 estavam quebrados. Quebrados ele tinha descido, né, e já estava encostando ali. Não estava na chapa, então não gerava vibração e barulho, mas não era o correto. Então nós trocamos os 4 coxins. Detalhe, quando tiramos os coxins, eles eram de 85. Então, trocamos os 4 coxins, trocamos a parte da suspensão traseira. Então, fizemos o que nele? Precisou trocar molas? Não, mas trocamos os amortecedores e os batentes, né? Então, essa parte foi feita. Suspensão dianteira, não precisou mexer até agora. Buchas de suspensão, terminais de direção, nada disso. Ainda tem os selinhos originais. Provavelmente o amortecedor é o original. Então, na velocidade que eu ando, ele não trepida, ele não... Enfim, o amortecedor, ainda que muito antigo, ele cumpre ainda a sua função. Pode estar mais fraco nos retentores e tudo, né, do que um amortecedor novo? Possivelmente. Mas, de novo, aonde eu ando, com a velocidade que eu ando, mesmo em estradas boas, isso não faz muita diferença, ele não está estourado. Então é isso que a gente faz com esse carrinho. Hoje, por exemplo, aqui, estamos nesse trânsito urbano. Uma coisa que é legal desse carrinho, na estrada ele desenvolve... quanto que ele faz? Bom, não é um carro para você forçar. Então é um carro que eu não vou apertar o acelerador. De novo, ele não é um carro zero que eu estou querendo correr com o carro. Então ele vai numa velocidade de cruzeiro. Eu chamo nos Monzas velocidade de cruzeiro quando a gente roda em torno de 2.900 giros na 5ª marcha. Esse carro tem 5 marchas. E aí ele vai estar a 88 km por hora olhando o GPS. No velocímetro ele está batendo 90. Tem uma pequena diferença, mas quando você pega pelo GPS ele dá 88, 89. Claro, isso depende, isso é no plano. Se você tiver a 2.900 giros numa descida, ele vai estar a 100 por hora. Se você tiver numa subida, ele vai estar forçando mais, vai estar um pouco mais lento. Então no plano é menos ou menos isso. É uma velocidade boa de cruzeiro que esse carro tem. Então, média de estrada nessa velocidade, 11,5, 12 km com litro de álcool. Na cidade, gastão. 5,5 é mais ou menos a vida dele no trânsito de São Paulo, né? Então não é um carro gastão no álcool. Que combustível que eu coloco aqui? Basicamente álcool aditivado, né? Se tem a opção de álcool aditivado, a gente faz uso do álcool aditivado. Se não tem opção, álcool comum. Então vamos para uma estrada, não tem álcool aditivado, vai o comum, não tem problema nenhum. Ele roda e você não sente diferença alguma. Inclusive aí é um mito, né? A mudança do combustível do normal para o aditivado não vai ser sentida na performance. Você não está usando combustível com mais octanagem ou qualquer coisa nesse sentido. Não é esse o esquema. O aditivo do combustível não é feito para o carro gastar menos ou para andar mais ou ter mais potência. Não. O aditivo é feito para lubrificação. Então, o que o aditivo ajuda é justamente por onde o combustível passa. Exemplo, em toda a parte da carburação, na queima do combustível, na câmara de combustão. O aditivo faz a diferença ali. Essa informação não é minha, essa informação, se você entrar no site da Shell, da Ipiranga ou da Petrobras, você vai ter essa informação. Eu, por exemplo, li de cabo a rabo o site da Petrobras e ele mostra que tipo de teste foi feito, o que é o aditivo do álcool ou da gasolina e tal. É diferente, por exemplo, de eu, num carro a gasolina, vou num posto Petrobras e encontro, não, eu quero colocar gasolina Podium. Aí é outra composição de gasolina. É uma gasolina refinada Podium na refinaria. Ela tem mais octanagem, é um outro esquema. Aqui não. O álcool disponível aqui que a gente tem no Brasil, comum ou aditivado, tem a mesma composição. Então ele é comum.
O aditivo é colocado depois. E, de novo, o aditivo é diluído nesse álcool para ser adstringente, ou seja, ele lubrifica as partes pelas quais ele passa. E também, estudo feito, melhora na queima do combustível. Ele melhora onde? Nas paredes da câmara de combustão. Não vai gerar economia de combustível, tá? Não vai gerar economia de combustível. Agora, tem que colocar na balança, por uma diferença ridícula de preço. Aqui em São Paulo, a diferença do aditivado para o comum, depois eu vou mostrar, hoje nós vamos abastecer esse carro, da viagem que nós temos para a praia, tudo, então vou parar agora no posto, filmo de lá no nosso querido posto Jardim Botânico. Vocês vão perceber que a diferença são 10 centavos no litro. E cara, se eu colocar 40 litros, são 40 vezes 10 centavos. Nós estamos falando aí de R$4, fazendo a continha aqui, de mudança para encher um tanque. Vai que fossem R$10 para encher um tanque, para colocar um combustível melhor e que previne de alguma forma ou ajuda na lubrificação e com isso aumenta a vida útil de alguns componentes, é muito útil, né? Um exemplo disso: estamos rodando a 30 mil quilômetros, o carburador não precisou ser desmontado há 2 anos. E é álcool, né? Onde tem álcool numa tecnologia antiga, da década de 80, metade da década de 80. É um carburadorzinho de corpo simples da Solex. Então, funciona. O aditivo, os 10 centavos que você está gastando, entre aspas, a mais, é aí que você vai sentir a diferença. A bomba de combustível provavelmente vai durar mais, além das partes do carburador. A bomba também, amigo, porque a bomba de combustível ela vai sofrer um problema no diafragma dela, a bomba mecânica como tem esse carro. Então, ele rompe, aí a bomba perde a função dela e não bombeia mais. Por que isso aqui não parou até agora? Eu tenho bomba de combustível lá aqui está há 2 anos, não troquei, e a bomba de combustível lá no automático, ela tem mais de 5 anos eu não troco bomba de combustível naquele carro. E pego estrada. Semana retrasada, a passada fomos para a praia, um mês atrás fomos para Curitiba com aquele carro. Então, não tem falta na bomba. Qual é o milagre? Provavelmente, além da qualidade da peça, também a ajuda da gasolina aditivada. Por quê? O aditivo também lubrifica ali. Ele também não deixa ressecar de alguma forma. O aditivo é estudado quimicamente para isso, né? Então, essa é a nossa experiência aqui nesses bonzinhos. E é isso. Fechado. Vamos depois para um ato contínuo para ver para onde a gente vai andar com esses carrinhos nas próximas vezes. É isso aí. Muito bem, pessoal, aqui no Jardim Botânico, no posto, foi o que eu falei, diferença 3,79 na bomba, o álcool aditivado, e se a gente olhar lá na placa, 3,69 o álcool comum. Não vale a pena, 10 centavos cravados de diferença, não vale a pena você colocar o álcool comum nesse tipo de carro. E é isso aqui. Então estamos aqui nesse posto, que é um BR legítimo, a gente conhece o dono e tudo. E é isso que a gente vem abastecer. 28 litros foi o que nós colocamos. Pessoal, de novo, terminamos a noite e começamos no outro dia, na sexta-feira, aqui no posto Jardim Botânico. Dessa vez, a gente está colocando a querida gasolina aditivada no nosso querido automático. E a mesma coisa acontece com a gasolina. A diferença aqui é a seguinte: a gasolina grid, aqui nesse posto, 5,09 e a comum 4,99. É isso. Então estamos falando de novo de 10 centavos, que muita gente acha que é corante. Cara, por esse valor, põe aditivada. E é o que o rapaz está fazendo aqui, ó. Aditivada no automático. Dia de chuva aqui, não teve jeito. Começou um dia bonito aqui em São Paulo, mas virou o tempo na sexta-feira. Mas diz que na segunda-feira o sol vai brilhar com força. É sempre assim.
chegando aqui nesse prédio dessa vez, esse prédio tem o costume de ter alguns carros antigos que ficam parados. E qual é, olha só que legal a surpresa que a gente achou. Não, não é isso aí, né? Obviamente. Nós estamos falando disto aqui. Olha que legal essa BMW 323 da década de 80. Duas portas e olha que bonitinha. Esse carro tá parado aqui há uns 20 dias, mas o cara cuida. Eu acho que é o mesmo cara que é dono daqueles Alfas. Enfim. Vamos mostrar no detalhe isso aqui. You're a puzzle in my head, revolving pieces that I can't put to bed. You're a riddle I can't rhyme. No matter what I sing, I'm always out of time. Shine a light on me, baby, 'cause I can't keep standing in the shadow. So get it right for once, baby, 'cause I'm drifting everywhere the wind blows. Can't figure you out or paint you by number or fill in the blanks. There's too many colors. Can't crack the code or the spell that I'm under. You're the unbreakable one. You're the unbreakable one. I've wasted so much time just thinking what we could have been, but I know I'll never find the reason why you do what you do. I guess I'm giving up everything about you. Shine a light on me, baby, 'cause I can't keep standing in the shadow. So get it right for once, baby, 'cause I'm drifting everywhere the wind blows. Can't figure you out or pay you by number or fill in the blanks. There's too many colors. Can't crack the code or the spell that I'm under. You're the unbreakable one. You're the unbreakable one. So I'm leaving you alone, wishing you the best to you and yours and all your tragic loneliness. Bate mais alto dentro de Chevrolet. Bate mais alto dentro